Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, ele fala que ele é convidado, mas o Milton faz parte do programa. Ele fala obrigado pelo convite, né? Mas ele faz parte do programa, desde o começo estamos juntos aqui. Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Tudo bem, felizmente estou pronto aqui para o nosso trabalho de hoje. Ao seu lado, sempre é muito gratificante voltar aqui em nosso estúdio, reencontrar os amigos, os técnicos. E pela oportunidade, Coelho, eu quero desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Bom, seu Milton, vamos lá. Hoje vamos ter uma pergunta aqui que eu acho que é meio complicada, mas vamos lá. Por incrível que possa parecer. Diz assim esse nosso companheiro que enviou a pergunta. O que é um médium por intuição? Isso está lá no livro dos médiuns, a gente achou. Kardec, lá nas variedade de médiuns, né? Kardec falou sobre isso. É lá no livro dos médiuns, a partir do item 191. Muito bem, também estou com o livro aqui aberto para que a gente possa conversar a respeito dessa matéria. Uhum. Vamos lembrar, só a título de esclarecimento, que Allan Kardec, depois que ele classifica a mediunidade, ele vai fazer um desenvolvimento do estudo num quadro classificatório dos médiuns. E esse quadro, ele é bastante longo, ele é longo. E acontece que no desenvolvimento de cada tipo mediúnico, Allan Kardec vai, ao longo do estudo, criando uma variação dos médiuns escreventes. Então, ou seja, somente para os que são psicógrafos. Então, esse aqui é uma variedade dos médiuns escreventes. Escreventes. E dentro dessa variedade é que ele vai incluir um chamado médium intuitivo. Médium intuitivo. Devido, na observação dele, a velocidade em que o espírito emite o pensamento, porque o espírito com o médium se liga através do pensamento, e a captação desse pensamento, assim como a rápida psicografia. A grafia do pensamento do espírito, para Kardec chamar de intuitivo, está na razão direta da velocidade em que isso se apresenta. Porque se demorar muito, o médium meditar, então porque tem médium que o espírito emite o pensamento e o médium então vai ao depois, pouco a pouco, formalizando na grafia correspondente o pensamento do espírito. E não é o caso aqui apresentado pelo Kardec, conforme nós vamos ver. Então ele faz essa variedade dos médiuns escreventes e coloca em uma delas os médiuns chamados médiuns intuitivos. E logo na sequência, no item 192, ele vai dizer, segundo o desenvolvimento da faculdade. Vejam que ele vai tentando se aprofundar na observação depois de ter feito a classificação dos médiuns. Então eu vou tomar a liberdade de ler e depois vamos fazer alguns comentários. Ele, nessas variedades, ele escreve médiuns escreventes ou psicógrafos, que nós já sabemos o que é, principalmente no Brasil, ninguém tem dúvida disso. Médiuns escreventes mecânicos, ele observava que certos médiuns, eles tinham uma velocidade e um impulso involuntário, quer dizer, que não era a articulação dele, do médium, de escrever. Ele até na Revista Espírita, ele faz lá uma observação de uma senhora
em que ele pôde observar, passado alguns anos de trabalhos mediúnicos, de que ela escrevia automaticamente enquanto lia jornal. Claro que tem uma explicação lógica para isso, não deixa de ter, mas as pessoas não sabem como uma pessoa pode escrever mecanicamente. E ler jornal, né? Tá. Então, eu chamo a atenção para isso pelo que eu vou falar agora. Médiuns semimecânicos, médiuns intuitivos, médiuns polígrafos, médiuns poliglotas e médiuns iletrados. Pois bem, quando Kardec estava fazendo a observação, o que ele notou? Que existiam médiuns com quem os espíritos se comunicavam pelo pensamento e cuja mão era conduzida voluntariamente, não precisando escrever ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhes é sugerido. Era numa velocidade que não deixava para ele dúvida de que o espírito pensava e o médium escrevia. Então, nesse caso, ele chamou de intuitivo, mas não é que seja intuição como nós sabemos que é. A intuição é do próprio agente encarnado. Se quiserem, do próprio médium. E a inspiração já é sugerida por espíritos ou então por pessoas encarnadas. Porque eu posso fazer uma inspiração a você e você vice-versa para mim. Sim. Você pode transmitir para mim, você vai me inspirar a respeito de um determinado assunto ou palavra e tudo mais. Então, mas é um jogo de palavras, é esquisito, né? Porque a intuição normalmente é nossa, né? Eu tenho uma intuição. E aí falar de médios intuitivos, né? Bom, desculpe, você está me dando chance de completar, eu estava esquecendo. A intuição vem do reservatório de conhecimento e de experiências do espírito que está encarnado, que pode ser desta encarnação ou de qualquer uma das encarnações anteriores. E não é ruim nem boa, depende do conhecimento do espírito, né? Não adianta falar, porque é animismo, não é questão de animismo, né? Às vezes, o espírito tem conhecimento, o que a gente tem que ver é a qualidade da comunicação, né? Também não tem mal nenhum chamar de animismo, porque é da própria alma, né? Então, nisso, estamos concordes. Agora, precisa entender as palavras pelas quais ele expressa a sua observação naqueles médiuns. O espírito projeta o pensamento e o médium imediatamente grava esse pensamento no papel. É incontinente. Tem que escrever. Então, ele chamou de intuitivo porque dá a impressão que é da intuição mesmo, mas é do ser desencarnado. No meu entender, é uma inspiração. É uma inspiração, mas o Kardec... Numa velocidade... Que é muito, e se ele não... Pode, de repente, acontecer de, se não escrever com essa rapidez, o pensamento passar. Isso, é por isso que ele coloca como se fosse realmente uma coisa intuitiva, parece uma coisa intuitiva, dada a velocidade. Transmitiu, captou. Se não escreveu logo, morreu. Porque isso é uma peculiaridade dos médiuns escreventes. Escreventes. Para um orador, por exemplo, o que sobra de informação é de que eles, muitas das vezes, falam de maneira inspirada. O orador está falando... O orador traz algumas informações. Era o que acontecia com o Rui Barbosa. No depoimentos que ele dava, de discursos que ele fazia, e ele demonstrava que aquilo era uma inspiração. Provinha de outra pessoa. Outro pensamento que não era o dele. Outro pensamento que não era dele. É melhor falar dessa maneira que fica melhor. É engraçado, mas é um negócio muito peculiar mesmo, né? Peculiar. Um detalhe importante que a pessoa foi buscar lá para perguntar, né, Milton? E ele fala, tinha um detalhe aqui, deixa eu achar. Diz assim, veja que interessante, são muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro.
né? Porque frequentemente não podem discernir o que provém do espírito ou de si mesmos. Conforme eu mencionei, É engraçado, né? Será que é do espírito? Será que é meu? E, às vezes... olha, quando eu oriento reuniões mediúnicas que têm a experimentação, quando termina a reunião, cerca de 10 pessoas, quase sempre é o número que está ali fazendo o trabalho experimental, eu noto que vários depoimentos de pessoas presentes constam o seguinte: a pessoa diz assim, eu não sei se sou eu mesmo que escrevi isto. A maioria tem essa dúvida, né? O que é natural e bom. É bom que tenha dúvida. Porque só o tempo é que vai se demonstrando com nitidez que realmente aquele tipo de pensamento, palavra, conhecimento não é da pessoa encarnada. Mas você sabe que sobre isso, nas reuniões que a gente participa também, algumas coisas relacionadas com, não só com a psicografia, mas com a psicofonia também, muitos médiuns já vi fazerem comentários nesse mesmo sentido, eles não saberem se o pensamento que eles exprimiram era deles ou de outro espírito. E tem um médium aqui da nossa casa que fala, eu sempre fico na dúvida, eu falo, mas não precisa ficar preocupado, expõe o pensamento. O pior é você não colocar, porque aí ninguém vai saber de nada, nem se é seu, nem se é do espírito. Traz o pensamento. Eu sempre falo para ele que se for bom é do espírito, se for ruim é seu. É uma forma de a gente brincar, claro, né? Mas às vezes as pessoas, na dúvida, não falam, né? Ou não escrevem. Eu não sei se é meu mesmo, mas escreve, depois a gente vê, né, Milton? E tem médiuns que escrevem por inspiração, e a inspiração ela pode ser simples, ela pode ser de mediana o conteúdo, a qualidade, ou então superior. Existem até livros, romances até escritos, né? Aquela russa, a Vera Krasnokaya, ela foi uma médium que morreu quase que no anonimato, numa extrema dificuldade, quase que na miséria. E teve um trabalho como médium na psicografia simplesmente notável, recebedora de romances históricos, coisas simplesmente notáveis. Ô, Milton, deixa eu aproveitar, nós estamos falando desses romances notáveis e tal. Esses romances que geralmente a gente vê que as pessoas não colocam como sendo mediúnico, e algumas ideias mesmo de filmes, me parece que muitas coisas é de inspiração, né, de espíritos, mas aquelas pessoas, por elas não terem contato com a doutrina espírita, elas não sabem que isso provém de uma outra inteligência que não a delas, né? O que você acha disso? Realmente é um fenômeno que precisaria ser muito bem estudado, examinado e explicado à saciedade. Seria necessário isso. Como eu citei a Vera russa, eu quero citar uma anterior até o nascimento da doutrina espírita, que foi a médium do século XIV, eu acho que do século XIII, a Joana d'Arc. Joana d'Arc. Há um livro escrito por uma menina de 12 ou 13 anos na época, chamada Hermance Dufour. E a Hermance Dufour, ela conseguiu captar da Joana d'Arc a sua própria história. Então o livro chama-se Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Esse livro, eu tenho traduzido para o português, além de ser importante, interessante, porque é o relato histórico, esse livro inspirou filmes. E eu penso que uns 2 ou 3 filmes
sobre a história de Joana d'Arc. E um deles é de Hollywood, ou dois de Hollywood. Então, veja, inspirou porque realmente viram um conteúdo repleto de informações históricas e que eram desconhecidas. Então, mas é difícil para quem não conhece apurar a veracidade disso. Tem outras coisas muito simples, né, que a gente vê hoje. Eu vou te dar um exemplo que era do tempo que eu ainda era menino, meus filhos viram. Existia um desenho que se chamava Os Jetsons, você lembra disso? Lembro, sim. Então, algumas coisas daquele desenho são coisas que são tecnologia de hoje. Sim, como do Como Flash. como é que aquela pessoa, naquela época, teve a inspiração de fazer algo daquele gênero? Da onde ia tirar aquilo? E a gente vê que algumas coisas que aconteciam naquele desenho já acontecem fisicamente e outras provavelmente deverão acontecer no futuro breve. Então você veja que aquilo também, acho eu, é um avanço, né? Já é uma inspiração de algo para o futuro. Isso mesmo. Né? Que pode acontecer, que o espírito traga, né? Como os desenhos do Flash Gordon, que também era futurista na apresentação dos seus enredos. Sabe, Coelho, eu me lembro de ter lido que, uns 5 anos atrás, que haviam localizado plantas do metrô de Paris. Plantas do metrô de Paris. Sabe quem desenhou essas plantas? Júlio Verne. Não é uma coisa interessante? É, muito interessante. Ele inspiradamente fez os desenhos futuros do que seria o metrô de uma capital da Europa. Então, mas da onde veio isso, né? É engraçado, porque ele não tinha esse conhecimento. Não. Né? Tem que ter vindo Viagem ao Centro da Terra, por exemplo, também dele. Da onde ele tirou aquilo? Então, são coisas para a gente pensar um pouco mais, né? Que a gente convive regularmente e a gente não sabe de onde vem, acha que aconteceu. E não é assim, né? Que a coisa simplesmente aconteceu. Tem que ter uma razão de ser, né? Várias óperas foram escritas sob o império da inspiração. E, obviamente, quem não é espírita, os historiadores, naturalmente vão dizer o quê? Vejam que intuição fantástica tinha esse compositor. E o espírito, por outro lado, só utiliza ferramentas, às vezes, que têm condições, né? Ou, às vezes, acaba utilizando umas que não tem muito, em função de não ter outra melhor. Isso mesmo. Mas, no caso, por exemplo, de música, de ópera, essas coisas todas, são espíritos que já tinham alguma afinidade com os instrumentos, com a música em si, que podem receber as informações, senão não entenderia, né? Isso mesmo, exatamente. E pelo propósito do programa, do tema, e que você dá chance, eu quero dizer aqui que Allan Kardec também escreveu uma peça de teatro, chamada Uma Paixão de Salão. Evidentemente, eu não posso dizer que é uma inspiração e nem que é uma intuição, mas está lá o nome dele. Antes dele fazer as pesquisas espíritas, ele escreveu uma peça de um ato só. De um ato só. De um ato só. Você lembra o ano? Eu penso que foi por volta de 1850, alguma coisa. Ou 40 e alguma coisa. Interessante isso, No né? futuro a gente pode conversar a respeito. Mas é importante que a gente saiba que os espíritos, mesmo para aqueles que não admitem a existência deles, eles acabam atuando. E acabam atuando. Ah, sim. Eles atuam em todos os locais, né, Milton? Não é só no centro espírita. Ele atua na igreja católica, ele atua na igreja evangélica, ele atua em numa sala de cirurgia. Enfim, a gente tem que ter ideia, como nós já
mencionamos aqui por diversas vezes, que os espíritos estão ao nosso lado, né? Se acotovelando conosco, os bons e os maus. Numa sala de cirurgia, está lá um espírito bom tentando auxiliar o médico para fazer a cirurgia da melhor forma possível, para ter o melhor resultado para aquele encarnado, né? Até porque os protetores do encarnado estão presentes Também e também trabalhando ali, né? procurando ajustar isso tudo. Não é isso, né? É importante a gente saber que os espíritos estão aí ao nosso lado. Seu Milton, mais alguma consideração? Estamos chegando ao final. Não, só lembrar que esse assunto está no item 191 do Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns. Acho que fazendo assim simplifica a informação. E essa é uma modalidade dos médiuns escreventes. Tem outras coisas, ou considerações que Kardec faz aqui mais vale adiante. Vale a pena ler, viu? Mas nesse caso é uma modalidade de médium escrevente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Quero dizer que o Livro dos Médiuns, ele pertence à literatura espírita e é uma das obras mais importantes de serem lidas, porque ele é altamente esclarecedor. Pela oportunidade da transmissão deste programa, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, só para fazer um lembrete aqui, antes de encerrarmos, o Livro dos Médiuns teve um outro livro que precedeu o Livro dos Médiuns, que tinha alguns os ensinamentos. Depois Kardec mudou o nome, né? Como era o nome do livro? Aquele era um opúsculo bem pequenininho, né? Da manifestação, né? dos espíritos. Então, já é um livro que precedeu o Livro dos Médiuns, tem aí na literatura espírita, né? Mas é só para lembrar que antes do Livro dos Médiuns, Kardec já tinha feito esse outro livro, né? Meus amigos, nosso agradecimento por vocês terem estado conosco e nós esperamos que você, na próxima semana, esteja conosco novamente em mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Até lá!